tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Se prostrado me adorares. Essa continua sendo a proposta. Se prostrado me adorares. Vivemos neste mundo corrupto e cada vez mais as formas de mudar as leis ou de torcer as leis, hoje é até conhecido como jeitinho brasileiro, a corrupção, a imoralidade, uma forma de levar vantagem sobre o Estado ou sobre o outro. É como uma cultura que se arraigou no movimento da sociedade brasileira em busca de avanço. Tanto que se chama jeitinho brasileiro. E às vezes miramos os que estão no alto como se eles fossem os corruptos, mas vemos corrupção em todos os níveis da nossa sociedade. Porque essa continua sendo a máxima do inferno. Tudo te darei se prostrado me adorares. O que Satanás estava dizendo não era exatamente para Jesus abrir uma igreja do diabo, para ter um culto para o diabo. Não, ele estava falando em se render e servir ao diabo. Encontrar espaço na sua agenda para fazer também a vontade do diabo. Porque até então Jesus se mostrou como aquele que iria fazer a vontade do Pai. É claro que Jesus não cedeu a esse convite. Antes a sua resposta foi: só ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás, porque adorar corresponde a servir. Servir verdadeiro é adorar, é estar em obediência, reconhecimento da grandeza. Mas nessas modinhas ou nesses modelos de corrupção, nós estamos sendo o tempo todo convidados pelo diabo. Se prostrado me adorares, eu te darei. É se rendendo a mentira, a desonestidade, a ilegalidades, ao jeitinho brasileiro, que nós estamos vendo muitas vezes a igreja de Cristo atendendo o chamado de Satanás. Se prostrado me adorares. Se me servires, eu vou lhe dar avanço. Se me servir, eu vou fazer você prosperar. Faça desse jeito, o jeito satânico de fazer as coisas. E às vezes isso é tão sutil na nossa caminhada, irmãos. E somos tão envolvidos porque esse é o modo viventes da nossa geração. É rendida a Satanás. É serviço ao diabo. E não é fazer cultos ao diabo, mas é estar com uma vida disposta para mentira, para o roubo, para ludibriar, para fazer qualquer coisa para levar vantagem. Sem caráter, sem escrúpulos. E às vezes até zombando de quem não age do mesmo jeito. Alguns anos atrás, não muitos anos atrás, minha irmã estava se mudando para Caruaru e ela disse: nós sabemos que Caruaru é um polo de confecção mais barata, muita gente vai para lá comprar coisas para revender nas outras cidades. E como ela estava indo morar lá, ela disse, sim, chegou, o que é que você quer que eu mande daqui para os meninos? E assim, ligeiramente, eu disse, mande cueca e meia.
comprou aquele monte de cuecas e meias, naquele preço módico de Caruaru, colocou numa caixa, numa embalagem e mandou pelos Correios. Mas eu tive quase 30 dias de problema com a Receita Federal. O pastor Robson está aqui de prova que corria comigo para lá e para cá. Pegaram essa caixa para eu provar que isso não era contrabando. Porque, na inocência, minha irmã estava dando um presente aos sobrinhos. Quantas pessoas têm 12 sobrinhos, né? De uma casa só. Realmente, eram muitas cuecas, eram muitos pares de meias. E não tinha nota fiscal. E o Correio, ele faz como que uma triagem e sorteia os pacotes que são vistoriados. E pegou o meu. Lá sou eu chamada na Receita Federal para ser multada, para pagar por aquela mercadoria. E fui contar minha história, mostrar a certidão de nascimento de todos os filhos, provar que aquela era a minha irmã que estava mandando um presente para mim. Depois que eu fui liberada pela Receita Federal, o Correio reorganizar o pacote para chegar na minha casa, ainda foi para outro endereço, pastor, não sei quem descobriu onde foi parar. Nunca mais ela inventou mais mandar nada. Mas a gente ficou sabendo, por conta desse incidente, que deveriam tê-la orientado a colocar uma carta ou um texto dizendo que aquelas coisas eram um presente, que eram tantas coisas, descrevendo o que tinha na caixa, que não tinha objetivo de venda, nem estava sendo comprado. Era um presente que estava sendo enviado. Ninguém orientou ela no correio, ela só fez a caixa e enviou. Bem, resolvido que ela não é contrabandista, nem eu, os meninos usaram as cuecas, mesmo já se acabou, faz anos isso. Mas olha por que eu estou contando isso. Por esses dias eu fiz uma compra pela internet, porque o preço estava muito adequado. Mas eu fiz uma compra a uma loja. Quando a compra chega, o envelope que eu pensei que teria uma nota fiscal, vinha um termo dizendo que não era uma coisa vendida, que eles não tinham interesses comerciais, que estavam me enviando um presente. Está entendendo? O que se faz para burlar a Receita Federal? Ou seja, essa empresa que eu achei que era uma empresa séria, e eu comprei nessa condição. Eu imagino que para todos os clientes que eles enviam para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, eles fazem isso. Assim eles não pagam imposto, assim eles não são fiscalizados. Ou seja, é o jeitinho brasileiro. Eu comprei. Eu não tenho nenhum parentesco com essa loja. Era para ter vindo uma nota fiscal de compra. E se esse pacote tivesse sido pego na triagem, eles estavam acobertados por conta desse papel que dizia que não havia uma relação de comércio, que aquilo não era vendido, que quando era. Eu fiquei absurdamente pasma de uma empresa fazer uma coisa dessa. Mas é exatamente o que nós acabamos de ler. Tudo te darei se prostrado me adorares. Muitos estão enriquecendo e avançando em suas conquistas porque estão rendidos ao serviço do diabo. É um roubo dessa natureza que vai gerar outros roubos e outras irregularidades. E isso está em toda a nossa sociedade. Mas Satanás não está satisfeito que a sociedade seja assim. Existe um povo dentro da sociedade brasileira que não pode ser assim. E é contra esse povo que ele está olhando. Porque ele foi tentar o próprio Cristo, que se rendesse para servi-lo, que se rendesse aos seus jeitinhos. Porque a missão, a vocação, o que ele tinha para realizar, poderia ser conquistado de forma muito mais confortável pelos caminhos de Satanás.
É muito mais rápido avançar quem avança servindo ao diabo. É muito mais rápido conquistar quem conquista se inclinando para servir ao diabo. Porque vai na injustiça, vai nas suas manobras, e é isso que nós estamos vendo cada dia na nossa sociedade. E se aproximando da igreja cada vez mais. Tudo te darei, se prostrado me adorares. O caminho da vontade de Deus é perfeito, mas nem sempre é confortável. É muitas vezes mais confortável o caminho que Satanás pavimenta para nos desviarmos da vontade e do propósito de Deus. Se prostrado me adorares. É esse o convite de Satanás para você, para mim. Sempre que somos convidados a sair da justiça para a injustiça. Sua mentira, sua ilegalidade, sua traição não é apenas a você. É um serviço a Satanás. É uma obra da carne que vai trazer sobre a terra o domínio do império de Satanás. Mas a Bíblia diz que nós já fomos retirados do império das trevas. Aleluia! A Bíblia nos diz que Ele é aquele que nos resgatou. É Ele quem tem nos dado toda sorte de bênçãos. E Jesus estava ali naquele deserto, consciente da sua missão, da sua vocação, mas o diabo disse a ele: tudo te darei. Sem cruz, sem muito esforço. Tudo te darei, os reinos deste mundo. O que é que você quer? Renda-se. Renda-se e sirva-me. Quando queremos seguir a Cristo, a primeira coisa que ele diz é: tome sua cruz e siga-me. Tome uma cruz e siga-me. Não é sair andando, é sair seguindo. E esses foram os passos de Jesus diante das ofertas do mundo. Naquele convite do diabo para que ele se tornasse um servo seu, estava embutido toda forma de erro. E Jesus iria viver para ter os reinos deste mundo. A ambição, o despertar das ambições, é outro paradoxo da nossa geração. Você é chamado para ter. E hoje uma medida do ser tem a ver com o ter. Você só acha que é se você tiver. As pessoas só lhe respeitam se você tem. Se você não tem, você não é. O problema é que quem vive pelo ter acaba vivendo de comparação com o outro que tem. E se perde na sua própria identidade. E não é esse o desenho da nossa juventude. Até as pessoas de idade mais maduras estão sendo acossados por essa provocação de ter. Isso é mais importante do que ser. Então as pessoas estão sonhando com ficar milionários, estão sonhando em ter muitos carros caros na garagem, estão sonhando em fazer várias estratégias milionárias, porque há tantos estelionatários, porque há muitos ambiciosos, porque há tantas fraudes, porque há muitos corações se rendendo para servir a Satanás. E se você tem uma grande ambição, é fácil lhe envolver com o engano, com o erro, e você cai em tantos problemas. Satanás continua dizendo, irmãos, tudo te darei se prostrado me adorares. Se o seu problema, se a direção da sua vida é ter tudo,
eis uma grande dificuldade para a sua vida. Mas adorá-lo, servi-lo, a ele, Satanás, vai ter um custo eterno. Quando Jesus não se rende a Satanás, ele não está apenas lidando com uma questão, com um resultado, ele estava lidando com a eternidade. Ele disse: só ao Senhor adorarás. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 13. Porque se render para servi-lo, para adorá-lo, pode ser uma mentirinha, pode ser apenas uma traiçãozinha, pode ser apenas uma ilegalidadezinha, mas é um serviço ao império das trevas. E você se torna a ponte para que mais ilegalidades, e mais imoralidades, e mais mentiras se tornem o normal da vida. E não é o normal, é o anormal. Porque Deus não nos criou para o engano. Deus nos criou para a vida, e vida eterna. No capítulo 13 de Apocalipse, nós vemos como num determinado momento da história, isso já se aconteceu e vai acontecer de novo, Deus dá a Satanás, num parêntese de tempo, autoridade para vencer. Ele nunca será o vitorioso, mas há momentos em que, por causa da própria humanidade que está servindo a Satanás e adorando, Deus dá a Satanás liberdade de vencer. Mas olha as consequências dos corações deixarem de adorar a Deus e servir só a Deus, ou querer servir a Deus e ao diabo, que não dá dois senhores. Versículo 5 diz: e a besta, que é uma personificação de Satanás nos últimos dias, foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi transmitida autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Diga, 42 meses. Tem um tempo que Deus permite que Satanás seja vitorioso. Então abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. E foi-lhe concedido poder para guerrear. Diga, poder para guerrear contra os santos e vencê-los. E recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Veja o versículo 4. E toda a humanidade maravilhada seguia a besta. Versículo 4. E passaram a adorar o dragão, que havia transferido autoridade à besta. Então todos começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Há momentos na história da humanidade que, porque o homem está deixando de servir ao Senhor e adorá-lo, Deus vai permitir que Satanás seja assim vitorioso. E vitoriá-lo será uma ação dos homens. Apocalipse nos diz que o que já aconteceu nos dias da igreja primitiva, em que Satanás teve poder para oprimir a igreja e matar muitos da igreja, embora não a destruiu.
acontecerá de uma forma muito mais intensa. Versículo 8 diz: e todos os habitantes da terra adorarão a besta. Esse dia vai chegar. Todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi imolado desde a criação do universo. Mas nesse tempo em que a terra vai se render e vai louvar a Satanás, porque já vem servindo a Satanás, aqueles que estão em Cristo, que responderam às tentativas do diabo de lhe levar para a mentira, para o engano, para a promiscuidade, e responderam com só, meu Deus, eu vou adorar, e o meu corpo só vai servir a Cristo. Estes não adorarão a besta naqueles dias. Agora, o que vai acontecer com uma igreja que é meada, que serve a Deus e serve ao diabo? Quando tiver esse confronto de vida ou morte, se hoje eu não posso segurar os meus instintos naturais, os meus desejos naturais, para dizer não a Satanás, como é que eu vou dizer no dia em que ele for levantado vitorioso? No dia em que os poderes da terra se renderem a ele, como é que eu vou ter coragem? No dia em que ele estiver com o poder sobre as nações e sobre os reinos. O texto diz: mas aqueles que estão com o seu nome no livro da vida e do Cordeiro não adoraram a besta. Amém? Mas a questão, irmão, é que essa adoração, isso aí vai ser o fim do fim. Deus vai dar o poder a Satanás, porque a humanidade tem servido a Satanás. E Deus vai deixar a humanidade experimentar isso. Mas uma igreja que vive servindo a Deus e ao diabo, como nesse dia vai se permanecer? Quando Jesus disse ali naquele momento: só teu Deus adorarás e só a Ele servirás, Jesus estava com o coração na eternidade, na nossa eternidade. Porque se Ele se rendesse a um só dos chamados ou dos atrativos satânicos, nós não seríamos salvos. Tudo lhe darei. Jesus sabia que tinha uma vocação, uma missão muito difícil. E vem um amigo da onça para oferecer a ele um caminho mais fácil. Como aparece na sua vida, meu irmão? Um caminho mais fácil. Um caminho mais suave. Uma mentirinha, uma roubadinha. Uma imoralidadezinha. Só um pouquinho de fermento velho estraga toda a massa. O convite do diabo para nós é ainda esse. Ele quer ser adorado, servido. E nós somos um alvo muito importante para as trevas, porque temos o nome no livro da vida. E já está servindo ao diabo, já está na dele. Mas você que declara a Cristo: tu és aquele a quem eu esperei. Tu és o dom da vida que Deus me deu. E quando você está orando, jejuando, lembremos que Jesus foi instigado por Satanás, não quando ele estava em fraqueza, mas quando ele estava fortalecido espiritualmente. Jejum e oração 40 dias. Tinha sido batizado nas águas, o Espírito Santo tinha se manifestado sobre ele e ele foi para o deserto orar. E quando ele está no pico da sua força espiritual, o diabo chega, porque ele não tem medo de nós. Ou você acha que ele tem medo de nós? E não.
tudo te darei. Ele é o tentador. Ele não tem respeito para dizer, é muito crente, eu não vou não naquela não. Ele vai. Ele vai nos tentar. Uma pastora Ruth estava orando no início. Há uma igreja que quer caminhar na espiritualidade. Há uma igreja que quer caminhar na correção. É exatamente essa igreja que ele está mirando. Eu vou lhe dar o que é que você quer. Desperte suas ambições, que eu vou lhe dar. Só tem uma coisa, me sirva. Não sirva esse Deus, não, que lhe promete cruz. Faça desse jeito. Por que dizer não às suas necessidades? Por que dizer não a um caminho mais fácil, mais rápido para ganhar dinheiro? Por que dizer não à mágoa, à vingança? Eu lhe ajudo. Satanás está rondando-nos. Está se aproximando da igreja para comprometer a nossa adoração ao único que é digno. E como ele vai fazer isso? Como o diabo não, como o melhor doador para a sua vida. Ele não vai fazer isso oferecendo inferno, nem castigo, irmãos. Ele vai lhe oferecer tudo. Tudo com o que fazem você sonhar. Há um caminho mais fácil através das ciladas do diabo. Vai chegar um tempo em que ele será adorado. Mas a igreja não vai adorá-lo e vai ser perseguida. Aleluia. Você quer estar entre os perseguidos? Amém? Ou quer estar entre os adoradores do diabo? Os que vão dizer, que besta maravilhosa. Quem pode ser igual a ela? O que nós cantamos hoje para Cristo. Você se vê um dia cantando isso para o diabo? Não, porque você tem uma revelação de Cristo. Porque você já conheceu a Cristo, não vai mudar de lado. Mas a questão é que antes de chegar esse dia, de uma forma sutil, Satanás está arrancando da igreja adoração e serviço. Nessas coisinhas do dia a dia. Nesses desvios do caminho do Senhor. Nesse sim que vamos dando a nós mesmos, na nossa carnalidade. Ou as pessoas à nossa volta. Porque não queremos ser diferentes, porque não queremos desagradar as pessoas. Aí vamos desagradando ao Espírito Santo. Porque não queremos ficar para trás. Queremos ser da modernidade, da pós-modernidade. Mas seguindo o texto de Apocalipse. Versículo 15. Além da primeira besta, vem mais uma. E o versículo 15 diz, além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à primeira besta, de maneira que ela pudesse falar, e fazer com que todos que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Se nós cedemos hoje a propostas do inferno, do diabo, sutis assim, que vem pela mídia, que vem pelo um amigo, que vem pelo o modo cultural como as coisas acontecem na nossa família. Todo mundo na nossa família faz isso, então eu vou fazer também. Todo mundo da minha família é assim, eu vou ser também. Se nós hoje cedemos às propostas do diabo, como é que vamos enfrentar esse tempo, irmãos? Que não sejamos nós a viver esse tempo, mas serão aqueles que nós deixamos aqui. Amém? Aqueles que vão seguir o nosso legado, o nosso exemplo, a nossa instrução. Porque nós não sabemos se vamos viver esse dia, mas ficará uma igreja Nova Vida aqui. Amém?
que será a continuação daquilo que vivemos. Serão nossos filhos, nossos netos e aqueles que o Senhor trouxer. Vem o tempo em que a adoração da besta será a ordem do dia. E quem não adorar será morto. Como vamos enfrentar esse tempo? Se hoje estamos cedendo para ter as coisas. Naquele tempo, vamos render-nos? Ou as pessoas se renderão à besta para poder viver? Hoje, estamos cedendo para ganhar as coisas, porque Satanás é mestre em oferecer os reinos deste mundo. Tudo que brilha aos olhos do homem. E ele obrigou a todos pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita e na testa. Ele obrigou. Há um momento em que as pessoas terão que ser marcadas como uma possessão da besta. Isso não é metáfora, não. A fim de que ninguém pudesse o quê? Eita, agora foi. Como é que a gente vive sem comprar? Tem dias que eu digo aos meus meninos, palavra proibida aqui, compre isso, mamãe. Mãe, compre isso. Está proibida essa palavra. Por uns dias ninguém fala em comprar nada. Mas como é que a gente vive sem comprar se tudo para a gente é compre, 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 compre? Ou não é? Você está sempre pensando em comprar alguma coisa, desejando comprar, porque nós queremos sempre mais. E essa é a vida do nosso século, é o comércio. E nesse comércio, porque comprar dá uma certa independência, ou um sentimento de que você pode, você vai lá, você dá o dinheiro, às vezes nem tem o dinheiro, passa o cartão, depois é um rolo, né? Mas aquela impressão de que você é poderoso, porque você comprou. E quando chegar um tempo em que você só vai comprar, se tiver o sinal da besta e adorá-lo, você vai adorá-lo? Vai servi-lo? Vai dar a sua própria vida para não comprar? O nosso século é o preâmbulo disso. Nós estamos vendo como comprar. Como comprar é tudo. A criança pequena já pede para comprar. Na minha infância, a gente pedia para comprar confeito. Hoje as crianças pedem para comprar celular. A gente queria chiclete. Hoje as crianças querem tênis Nike. É comprar. As mulheres querem comprar, os homens querem comprar. E nós queremos sempre. Isso é um preâmbulo, é a preparação da besta, porque é nesse sentimento que você acha de que possuindo as coisas você é uma pessoa melhor. A ponto, às vezes, até que você destruir toda a estrutura familiar porque comprou demais e não se torna melhor porque compra. A mulher não fica mais bonita porque compra roupa para o marido. Quando o casamento está desgastado, irmã, não é roupa que vai fazer seu marido lhe amar de novo. É joelho no chão, é buscar o Senhor. E que ele tenha um coração quebrantado para deixar as outras mulheres. Basta a gente ver aí, não. Os mais ricos, que têm as mulheres mais espetaculares, traem as mulheres espetaculares. Não era para ficar. A beleza, as roupas, não é isso que segura um coração nem um casamento. Satanás está nos movimentando nessa roda sociedade de compra, de necessidade de ter as coisas, porque é assim que ela vai dominar o mundo.
Hoje, quem vive sem comprar? Eu não estou falando de ter o alimento, mas essa ambição de ter as coisas. Que sorrateiramente está na nossa cultura hoje. E não tem como tirar isso. Se a gente dissesse assim, vamos passar um ano sem comprar roupa, sem comprar sapato, sem comprar qualquer outra coisa que não seja estritamente a nossa alimentação. A roupa que cada um tem aqui, a quantidade de sapato que cada um tem aqui é suficiente para muitos anos. Mas a gente não aguentaria ficar um ano sem ir num shopping, sem ir num catálogo da internet e comprar. Não é isso? E quando a sua roupa começasse a ficar muito usada, você ia se sentir menos importante do que as outras. Talvez ia ficar se diminuindo no meio dos outros, porque não está com a cor da moda, porque não está com a... porque de novo com a mesma roupa. Nós estamos sendo preparados para esse ápice do fim, que vai ser o governo de Satanás. E o controle sobre as vidas vai ser a partir da compra e da venda. Então, irmãos, nós temos que reagir, não sermos dominados hoje por este sentimento de sermos medidos ou nos medirmos pelas roupas que compramos, pelas coisas que temos. Só ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não estou falando contra se arrumar, se ajeitar, mas há um estilo de vida exacerbadamente consumista dessa geração. Como é que se pega um peixe grande? Uma isca certa e vai dando linha. É isso que Satanás está fazendo. A igreja está vivendo no mesmo nível consumista do mundo. Ele está jogando a isca, uma linha grande. E quando nós estivemos totalmente dominados por essa... Eu não sei nem como interpretar objetivamente essa ação do ser humano de consumismo. Essa fome, essa vontade, essa ideologia costumista, essa política capitalista de ter mais novo. Ele vai puxar o ser humano e dizer, agora é o seguinte, ou está comigo ou não compra. Você ainda vai ser você sem comprar? Ou está comigo ou não compra. Ou recebe a minha marca, ou não vai ter mais roupa nova, nem sapato novo. Não vai ter mais celular, não vai ter mais carro. Ou está com a minha marca. Ele está dando corda a essa sociedade. Nos alimentando com uma necessidade que nós não temos. Mas ele desenvolveu essa necessidade. A ponto da gente sentir-se até mal, envergonhado diante dos outros, se não tiver no mesmo padrão. Que padrão é esse? E não é o da santidade, engraçado, né? Ninguém não tem vergonha de não ser santo. Mas tem de não estar com a camisa da hora. Mas tem vergonha de não estar com a roupa do momento. Mas de não ser santo, ninguém tem vergonha. E é isso, irmãos, Satanás está dizendo. Nos serve. Nos tentando. Jesus foi pontual, foi taxativo. Só ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E Satanás, partiu. Até a ocasião, depois ele vai tentar de novo. Mas ali foi o fechamento da questão. Eu sirvo ao Senhor. Eu vou me render somente ao Deus eterno. Amém? Porque, irmãos, os adoradores da besta. Versículo 9 do capítulo 14.
Porque os adoradores da besta que compram, que servem a besta nas mentirinhas, nas enroladinhas, em todas as ações erradas da sua própria existência. Versículo 9 diz: e seguiu ainda um terceiro anjo, alertando a todos em voz alta. Segura aí o alerta. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus. Ou seja, vai beber o cálice da ira do Todo-Poderoso, que foi derramado sem misturas atenuantes do cálice da sua ira. E será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. E a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre. Para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem receber a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia e noite, sem cessar. Você crê na palavra de Deus? Só nos Salmos ou até em Apocalipse? Então você não pode fugir dessa advertência. O anjo saiu para nos alertar. Satanás está dizendo: se prostrado me adorares, tudo te darei. Eu vou facilitar a sua vida. E ele faz isso mesmo. E é nesse jeitinho que vai nos desviando do propósito de Deus. Mas vai chegar um momento que a conta vai ter que ser paga diante do Todo-Poderoso. Porque ele não permite outra adoração. E os corações sirvam ao inimigo das suas almas. Porque toda adoração a Satanás só redundará em destruição dessa nova criação de Deus, que é a igreja em Cristo Jesus. Nós temos que trazer as pessoas das trevas para a luz. Nós temos que trazer as pessoas para se tornarem igreja, porque esse é o último reduto. É o remanescente fiel da terra, que não vai adorar a besta. E o texto diz: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus. Versículo 12 do capítulo 14. E permanecem fiéis. Diga, fiéis. Nós temos que trazer as pessoas para conhecerem a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, para entrarem nessa bem-aventurança. Escreve: bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles descansam de suas lutas e trabalhos, porque as suas obras os acompanham. Mas os adoradores da besta não terão descanso por toda a eternidade. Os tempos são difíceis, os dias são maus, mas a promessa diz que na vinda do Cordeiro, os que morreram em Cristo terão descanso para as suas almas. Aleluia! Então podemos viver tanto quanto qualquer pessoa do mundo 100 anos de lutas aqui na terra. Mas na eternidade nossa, com relação a daqueles que não querem a Cristo, será diferente. Uma eternidade da aflição. Uma eternidade onde a fumaça da sua aflição será exalada para sempre, porque adoraram a besta. Porque receberam a marca, porque queriam comprar. Porque tinham que comprar.
porque serviam a Satanás. Mas a perseverança dos santos, a recompensa dos que perseveraram, é descanso. Diga descanso. Eu sei que eu e você queremos ter descanso agora. Gostaríamos de ter descanso a partir de hoje, mas só morrendo. Aí a gente não quer morrer, porque ainda tem muita coisa para fazer. Então trabalhemos agora. Amém? Mas quando dormirmos com o Senhor, entramos num descanso. E um descanso que será eternidade. Não haverá mais as astutas ciladas do inimigo, não haverá mais inimigos, não haverá mais dor, não haverá mais enfermidade, haverá Cristo em nós. Amém? Mas para aqueles que têm se rendido aos chamamentos deste mundo. Se estamos aqui dentro, irmãos, esse alerta do anjo deve nos acordar. Não é só a questão de não poder tomar ceia no domingo. Não é só a questão de ser chamada a atenção por um pastor. Não é só a questão de ficar envergonhado porque os irmãos viram o pecado, o erro. É uma questão de eternidade. Satanás está dizendo, se prostrado me adorares, se você se render e me servir, faça do meu jeito o seu negócio, faça do meu jeito o seu casamento, faça do meu jeito a sua comunhão com os amigos, faça do meu jeito, se prostrado me adorares, vou te dar tudo. Mas tudo que a besta está oferecendo, e o diabo, é um tudo passageiro. E no final das contas, diante da prestação de conta, vai redundar em aflição eterna. Vamos nos colocar de pé. E repetir juntos Mateus no capítulo 4. Versículo 10. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Você, igreja, é servo de um Senhor só. Você é serva de um Senhor só, igreja. Do Senhor Jesus Cristo. Aonde a voz do diabo e do inferno está lhe tentando, lhe chamando, lhe arrastando para o mal e para o engano. Vamos dizer juntos como Jesus disse: vai-te, Satanás. Não ouvi a igreja dizer: vai-te, Satanás, arreda daqui. Eu não vou mentir, eu não vou me profanar. Vai-te, Satanás, eu não vou me sentar em roda de escarnecedor. Eu não vou estar em patotinha zombando do Evangelho de Jesus Cristo. Vai-te, Satanás, mentira, mas não na minha boca. Porque está escrito. Porque está escrito. O quê? Vamos dizer? Ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Amém? A adoração e o serviço não é uma questão apenas de culto ao domingo. É a nossa vida na fidelidade a Jesus Cristo em todos os momentos. E que possamos ter essa identidade de Cristo para dizer a Satanás: vá embora, saia da minha vida. Se ele vem vestido
lindamente como uma mulher maravilhosa ou um homem fortão, bonitão, não importa. Se ele vem como alguma coisa muito preciosa ou uma coisa simples, vai-te Satanás, porque está escrito, só vou adorar e servir. A minha vida vai ser ordenada para a glória de Deus. E isso não é uma questão de resultados agora, é uma questão para a sua eternidade. Amém? E para a glória do Senhor e o estabelecimento, o fortalecimento da sua igreja. Infelizmente, estamos vendo muitas pessoas, igrejas inteiras, se rendendo ao serviço do diabo, por propostas do inferno. Isso está trazendo tantos escândalos, mas que o Senhor cuide de cada um. Amém? Nós temos que cuidar da nossa vida e deste ministério. Esse legado de igreja quer ser fiel. Não somos perfeitos, mas estamos buscando esse caminho junto com o Senhor.